Império Romano, gente, estamos chegando na terceira fase da história de Roma. Já vimos a primeira, que é a fase da monarquia, já vimos a segunda, que é a fase da república, estamos entrando na terceira, que é a fase do Império Romano. São quase 500 anos, tá, gente? O período mais curto foi o da monarquia, né? Foi um pouco mais de 100 anos. O período da República durou aproximadamente 500 anos e agora o período do Império mais 500. Então a gente está falando aí de mais de 1000 anos de história, muita coisa, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a história do Brasil, tradicionalmente a gente conta a história do Brasil a partir da chegada dos europeus, dos portugueses em 1500, né? A famosa descoberta, entre aspas, do Brasil. Desde lá se passaram 500 anos. Aqui a gente está falando de duas vezes esse período. A gente está falando de mais de 1000 anos, tá? Então é muita coisa e é importante a gente destacar os fatos mais importantes e aqueles que contribuíram efetivamente para aquilo que nós somos hoje em dia, né? Nós, enquanto sociedade ocidental, temos muito a dever ao período da Grécia e de Roma, tá? A gente já falou bastante disso, das contribuições, mas isso foi outro assunto. Vamos agora entrar no período do Império, período dos imperadores, tá? Importante, gente, em relação ao período anterior da República, o que tem de diferente? Bom, o que tem de diferente é que dessa vez o Senado romano ele vai passar a ocupar um papel secundário, tá? O Senado é a principal instituição durante a República, né? O conjunto lá dos homens mais sábios, dos proprietários de terra, dos homens mais ricos e poderosos de Roma, eles também estão na política, né? Essa relação entre economia e poder está sempre muito associada. Pois bem, essa classe de ricos, de proprietários que formam o Senado, eles não vão conseguir conter as diversas revoltas que estavam começando a rolar em Roma. Lembra que nesse período da República, Roma se expandiu territorialmente. Roma obteve escravos com essas conquistas, obteve riquezas, obteve terras, controlou a bacia do Mediterrâneo, se tornou o maior império do mundo. No entanto, com esse afluxo de escravos, começaram a aparecer muitos conflitos sociais, não só de revoltas de escravos, né? Por exemplo, Espartaco foi o maior, foi a revolta mais conhecida, né, de escravos que teve na Roma antiga, mas também por conta da desigualdade social, porque uma vez que a sociedade se torna, a mão de obra escravocrata se torna a base da economia romana, aqueles plebeus que trabalhavam por um pequeno salário, eles ficam desempregados e eles começam a migrar para as cidades. A cidade começa a ficar inchada, começa a ter problema de saneamento, de abastecimento, e isso vai gerar muitos conflitos sociais. Aí você me pergunta, pô, professor, mas durante a República, por que que, se Roma conquistou várias terras, por que que elas não foram distribuídas para essa população plebeia para acalmar um pouco essa revolta? Pois é, esse é um problema, né? Esse é um problema que alguns vão tentar solucionar, como a gente viu o exemplo dos irmãos Caio e Caio Graco, né? O Caio Graco, os irmãos Graco, né? Eles tentaram, junto ao Senado, implementar medidas de redistribuição de terras ou de maior distribuição de alimentos, né? O grão a preço de custo, preços baixos, né? Para acalmar um pouco essas revoltas. Mas não deu muito certo. Esses irmãos Graco, eles foram assassinados, tá? Foram assassinados. Bom, e aí a República mergulhou num caos, o Senado perdeu a credibilidade, a população está revoltada, ninguém conseguia combater os escravos. E aí os generais, os militares, tiveram que assumir cada vez mais protagonismo político. Lembrando que o exército romano, ele foi muito poderoso, ele que abriu as conquistas para o Senado, né? Ele que abriu as conquistas para Roma. Então, o alto escalão do exército começou a ter destaque, né? Generais começaram a se destacar e ter prestígio, cada vez mais influência na política, né? E aí a gente viu o período lá dos triunviratos, não vimos na última aula, que o Senado foi obrigado a conceder poder aos generais.
E esses generais formaram os chamados triunviratos, né? 3 pessoas, 3 homens governando Roma, tá? E tivemos 2, né? O primeiro foi formado por Júlio César, Pompeu e Marco Crassus, né? Acabou não dando muito certo porque logo Júlio César vai se sobrepor a Pompeu e a Crasso, né? Todos esses vão ser grandes homens, né? O Crasso, por exemplo, vai combater Espartaco, né? Vai ser o cara que vai vencer o Espartaco, né? Pompeu vai querer o título do Crasso, vai querer receber a fama, vai criar uma inimizade com o Crasso. Depois o Júlio César, que está do lado do Crasso, vai tentar intermediar os dois e vai conseguir se sobrepor aos dois. E aí, no final das contas, Crasso morre, Pompeu morre, Júlio César se estabelece como imperador, né, o único do triunvirato, acaba implementando uma ditadura em 46 a.C. Júlio César, inclusive muito querido pela população, vai se tornar um grande general com muito apoio popular, tá? Bom, ele vai criar uma ditadura, né? E isso já vimos também, como vai fazer obras públicas, organizar as finanças, proibir o abuso do luxo, obrigar os proprietários de terra a empregar os camponeses, então está amenizando ali esse problema do desemprego. Ele vai fundar colônias, né, com o intuito ali também de promover uma certa redistribuição maior das terras. E ele vai atribuir o título de cidadão romano aos habitantes das províncias que vão sendo conquistadas, né, tentando unificar Roma, unificar através da língua, da cultura, né. Vai introduzir os povos, por exemplo, os gauleses, né, que é um povo ali onde estaria o norte da França, né. Esses povos aí vão ser incorporados, vamos dar cargos para esses grandes homens aí da Gália, no Senado, né? Uma forma de aculturá-los, né? Roma vai aculturando esses outros povos através da língua, né? Das negociações. E ele vai criar um calendário novo também, tá? Um calendário que vai medir um novo tempo, uma nova era. Esse é o Júlio César. Tá? Depois que Júlio César morre, forma-se um segundo triunvirato, dessa vez formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido, né? E logo também o Lépido vai ser afastado do poder por Otávio, né? E o confronto vai ficar entre Marco Antônio e Otávio, né? Marco Antônio, inclusive, vai se tornar governador lá do Egito, vai ficar por ali com a Cleópatra, né? Mas em 31 a.C., o Otávio vai conquistar o Egito completamente, vai unificar o mundo mediterrâneo e vai se sobrepor a Marco Antônio, né? Marco Antônio, inclusive, também vai ser encontrado morto, envenenado, talvez, né? E Otávio vai se sobrepor, né? Nesse segundo triunvirato. E ele dá início, né, a era dos imperadores, né? Porque agora vai acabar o triunvirato e ele vai indicar, Otávio vai começar a indicar os seus sucessores e o Senado vai ser obrigado a aprovar, né? Vai começar a ter uma queda de braço entre imperadores e senadores, mas os imperadores têm mais apoio popular, os senadores são obrigados a conceder essa esse poder, essa primazia aos generais, né? E aí esses imperadores vão indicando seus sucessores. Normalmente eles vão querer indicar membros da sua própria família, né? Seus filhos, tal. Mas a gente vai ver que isso é muito complicado porque vai ter histórias de assassinatos e conspirações a cada sucessão, né? Então Otávio é considerado o primeiro imperador de Roma, né? O primeiro imperador a partir de 27 a.C., 27 a.C., né? Bom, e aí a partir de Otávio a gente tem várias dinastias, né? Vários outros imperadores, né? Dinastias são famílias, tá? São membros de uma mesma família, que muitas vezes vão ocupar lá os cargos de imperadores, né? Por exemplo, a gente tem a dinastia dos Júlios Cláudios, né? Com Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, né? Que são grandes, são os primeiros imperadores, né? Depois a gente vai ter a dinastia dos Flávios, né, com Vespasiano e Domiciano.
Depois teremos a dinastia dos Antoninos, com Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antônio Pio e Cômodo. E depois a dinastia dos Severos, com Sétimo, Severo, Caracalla, Macrino, Eiógabalo e Severo Alexandre, tá? E muitos outros, tá? Esses são as primeiras, digamos assim, né? Então tem muitos imperadores em Roma, vai ter muitos imperadores, né? Tibério, por exemplo, é muito conhecido. Aliás, inclusive, tem uma série na Netflix que está passando agora, que chama Imperadores Romanos, e conta a história de cada um. Muito interessante, muito legal, porque ela é baseada, ela é encenação, né? Encenação com a história de cada imperador, mas ela é intercalada por comentadores, especialistas no assunto, que vão contando um pouco a história para ajudar a embasar essa encenação. E tem um episódio sobre Tibério, tem outro sobre Calígula, tem sobre Nero, né? Calígula, por exemplo, é chamado do imperador louco, porque foi talvez o mais paranoico. Mandou matar todo mundo, os membros da família, os homens mais próximos, né? Super paranoico, teve uma infância conturbada, né? Cláudio, né, que vai ser o seu sucessor, já vai ser considerado um homem mais modesto, né, mais equilibrado, mais frio, racional, né? Nero, por sua vez, também é outro maluco que vai atear fogo em Roma e culpar os cristãos, né? Aí Nero já está na época que o cristianismo está surgindo, né? Então, a gente não vai olhar uma por uma, é claro, mas é bom vocês, se puderem, dar uma olhada nesse documentário aí da Netflix, muito interessante, tá? Bom, gente, o período do Império a gente costuma dividir em dois, tá? Porque são 500 anos. Os 3 primeiros séculos, né, que vai o século I, II e III depois de Cristo, ele é chamado de Alto Império. Já o século III, IV e V é chamado de Baixo Império. Tá? O Alto Império é Alto Império porque é o apogeu da cultura romana, é o apogeu da expansão, do prestígio de Roma, tá? E dos imperadores, né? E o Baixo Império já é o período da decadência, o início da decadência do Império Romano, né? Que é quando há uma crise econômica, há uma decadência da mão de obra, né? As fronteiras romanas começam a ser ameaçadas pelos povos germânicos, né? O cristianismo já está muito forte, está transformando a cultura e a religião de Roma, né? Então é o início da decadência do Império Romano, tá? É bom ter isso em vista, tá? Faça uma linha do tempo com essas divisões, tá? Para ajudar a gente a se localizar no tempo, né? Então, os 300 primeiros anos, Alto Império. Os 200 os últimos anos, o período do Baixo Império, tá? A gente vai ver um pouco de cada um. Vamos começar pelo Alto Império. O Alto Império é o período de, por exemplo, Otávio Augusto, né? Que foi o primeiro imperador romano, primeiro cidadão de Roma, né? E ele fez várias coisas, né? Ele, por exemplo, olha aqui, temos uma representação do Otávio Augusto. Veja só como a arte romana, vocês já viram bem isso em Grécia, né? Ela é fortemente inspirada na Grécia. As formas perfeitas, o equilíbrio, né? A valorização do corpo, do músculo, né? Tudo simétrico, tudo racional, né? Mais uma vez, a arquitetura de Roma como é inspirada na Grécia também, não é? Grécia e Roma são muito parentes, tá? E Otávio Augusto vai ser o primeiro imperador de Roma. Ele vai, em primeiro lugar, fortalecer as fronteiras de Roma, tá? A expansão de Roma, a grande expansão de Roma já tinha sido dado lá na República. A gente viu a guerra com Cartago, né, o controle do mar Mediterrâneo no norte da África. Então, o Otávio Augusto vai simplesmente, claro, né, no Império Roma ainda vai expandir mais um pouquinho, né, em direção à Bretanha, à Inglaterra ali, né, não existia Inglaterra, né, mas aquele território que hoje é a Inglaterra vai se expandir um pouco mais, mas a grande conquista já tinha sido dado lá na República, né?
o Otávio Augusto vai ser um cara que vai fortalecer as fronteiras, vai estabelecer ali a chamada Pax Romana, né? Que é a construção de estradas e a construção de bases ao longo da fronteira romana, tentando dizer o seguinte, ó, daqui a gente não precisa mais expandir, vamos ficar por aqui, vamos negociar com esses povos vizinhos, né? Os povos vizinhos, os povos que estão na fronteira de Roma, como os germânicos, né, os chamados povos bárbaros. Todo mundo que não está dentro de Roma é chamado de bárbaro, tá? Bárbaros são os estrangeiros. Como os germânicos no norte da Europa, ou como os persas no leste das fronteiras de Roma, né? Vamos tentar estabelecer uma paz entre eles, com eles, para a gente garantir as fronteiras aqui e tá bom, né? Então essa é a chamada Pax Romana. E ao mesmo tempo o Otávio também vai tentar estabelecer a paz interna. Por isso que a Pax Romana também se refere a uma maior tranquilidade dentro da sociedade romana, né? Por isso que aquelas políticas todas, como por exemplo pão e circo, é para amenizar as tensões sociais, para os plebeus gostarem dele. Então ele vai instituir a política do pão e circo, vai estimular lutas de gladiadores, eventos públicos, as arenas, né? Os estádios, os jogos, eventos, festas, tudo isso para amenizar as tensões sociais. E também vai distribuir grãos, pãozinho, o trigo, né, para a população poder se alimentar e não se revoltar contra o poder, né? Então, uma frase, ó, Otávio Augusto. Roma conquistou a Grécia pela força das armas, e a Grécia conquistou Roma pela força da cultura. O que vocês entendem por isso aí, né? Roma conquistou a Grécia pela força das armas, né? Então, Roma conquistou o território que era da Grécia pelo seu forte exército, né? O maior exército da antiguidade, mais poderoso. E ao mesmo tempo a Grécia ofereceu a Roma sua cultura, sua filosofia, sua arte, sua arquitetura, seu pensamento, tá? Então Otávio Augusto aqui muito consciente do que era Roma, né? Mostrando ali, se sentindo herdeiros da cultura grega, né? Os romanos. Veja só aqui, né? Os teatros, aqui no caso temos a Arena dos Gladiadores, né? Coliseu, por exemplo, né? Um patrimônio histórico da humanidade até hoje. No Coliseu vão ser feitas lutas de gladiadores, ou então, quando o cristianismo surgiu, os cristãos vão ser colocados ali para serem devorados pelos leões, né? E a população, ao povo aqui, né? O povo vibrando, o povo torcendo, eu torço para esse, eu torço para esse, eu torço para aquele, e dá risada e sai feliz da vida com os jogos, tá? Isso faz parte da política do pão e circo, ok? Aqui outros imperadores, né? Outros imperadores. A gente viu Tibério, Calígula, Nero, Vespasiano, Trajano, né? Tibério vai ser conhecido, vai ser um ótimo administrador, mas também mão de ferro. Vai ser um cara que vai mandar matar um monte de gente, vai ser rígido, frio, né? Mas ao mesmo tempo um grande administrador, vai ficar aí muito tempo no poder. Já o Calígula vai ficar pouco tempo, né? E vai ser considerado. Inicialmente, o Calígula ele é filho de um general de muito prestígio em Roma. Mas quando ele chega no poder, ele fica malucaço, paranoico, e é chamado do imperador louco, né? Embora os estudiosos digam que há uma certa justificativa na loucura do Calígula, né? Devido ao seu histórico familiar e também a própria condição que ele foi colocado no poder, né? Intrigas, cobiças, conspirações para tudo que é lado, né? Depois teremos Nero também, que vai ser o primeiro que vai perseguir fortemente os cristãos, tá? Em 64 depois de Cristo, né? Inicia-se a forte perseguição, né? Tibério vai ser o cara que vai crucificar Jesus, tá? Mas os cristãos, aí quando surge o cristianismo mesmo, né? Os discípulos de Cristo, Nero realiza as primeiras perseguições aos cristãos, tá?
Depois teremos Vespasiano também, né, que também vai continuar a política do Nero de perseguição aos cristãos, né. Depois Trajano, que vai se destacar por obras públicas, né, também perseguição mais uma vez aos cristãos, né, e ampliou mais um pouco as fronteiras de Roma até a fronteira com a Índia, né, então tomou um território ali que era dos persas, né, completando o período da expansão romana, tá? É também nesses primeiros séculos do Império que a gente tem o surgimento do cristianismo, que já vimos na aula passada bastante, né, gente? Surge essa nova religião na periferia de Roma e aos poucos começa a contestar a autoridade dos imperadores, a divindade dos imperadores, né? E começa a criar uma religião que tem um caráter universal, começa a ligar as pessoas, né? Independente da classe, cor, independente de homem, mulher, pobre, se é saudável, se é doente, tá? O cristianismo tem esse poder de unificação aí, ele vai começar a comer pelas beiradas ali o Império Romano, tá? E aí, quando chegar no século III, inicia-se a crise do século III, a famosa crise do século III, que vai iniciar o período do Baixo Império, tá? Assunto que veremos na próxima aula. Um abraço.